Fala trader, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de operações? Como é que foi o dia de vocês por aí? Tudo tranquilo? Já chega aí falando pra gente aí nos comentários como é que foi o seu dia. O que que você tá achando do índice nesses últimos dias, né, pessoal? Se você der uma analisada ali pelo gráfico diário, a gente tem um triângulo, né, no modo de retração, né? Então, é um modo rompimento, né, galera? Só que como é no gráfico diário, a gente tem ali muitos dias para que ele, quer dizer, não diria muitos dias, mas pode ser alguns dias, pode ser amanhã, a gente não sabe quando que vai acontecer esse rompimento. Mas dentro da nossa metodologia é um modo rompimento, só que num gráfico de tempo maior, né? E isso tem impactado ali na movimentação no intraday, né? Porque aí o preço acaba ficando meio lateral, dentro de um range ali bem pequeno muitas vezes, ou uma certa confusão. E esse é o tema do nosso estudo de hoje, né? Do nosso dia de hoje. A gente decidiu tratar como dia de confusão, ou uma lateralidade, como a galera já conhece. Beleza? Então, vamos para o gráfico, vamos ver o que a gente fez hoje e quais são as nossas dicas e melhores movimentações do dia. Beleza? Vamos para cima, galera. Deixa eu abrir aqui no gráfico de hoje. Esse aqui, né? Hoje só falta eu ajeitar aqui para o dia 15. Pronto. E vamos lá. Pessoal, o mercado abriu com gap. A gente sempre analisa esse detalhe, galera, do gap. Por quê? Porque o gap, ele indica interesse, certo? Se o mercado fechou aqui, essa região aqui não teve preço trabalhado, pelo menos aqui no nosso gráfico, no Brasil, enfim, por conta do horário de fechamento. Mas, de certa forma, isso aqui é interesse vendedor. E a gente tem uma ótima barra de baixa como essa, certo? Continuidade do movimento. O Brooks tem um estudo que é o seguinte: quando a gente tem uma barra de baixa de tendência a favor do gap, a gente vende a segunda barra, tá? No caso de uma reversão, podemos comprar a primeira barra se for uma boa barra de tendência, certo? E aí, a primeira barra foi uma ótima barra de tendência, porém, já estava aqui na mínima, próxima mínima do dia anterior, né? Se eu não me engano, só vendo no gráfico, eu não lembro, mas eu acredito que sim. Não, na verdade não estava não. Olhando aqui no gráfico, não estava não. Já tinha Já tinha uma região, né? Uma região aqui que era aquela região do triângulo, onde teria que ter um rompimento para poder pensar numa continuidade. Enfim, fui só dar uma olhadinha ali no gráfico para confirmar para vocês, para não falar besteira. Mas tínhamos aqui regiões aqui para trás, pessoal, que eram regiões de suportes, tá? Então eram regiões onde o preço teria que romper e eram regiões importantes. E aí, pessoal, a barra 2 ela foi uma barra de reversão, tá? Ela fecha contida dentro da barra 1. No primeiro momento, galera, eu até cogitei a possibilidade de uma compra se ela fechasse próximo da sua máxima, mas aí ela tá muito mais para um doji do que para uma barra onde tenha um certo interesse comprador. Se ela fechasse próximo da sua máxima, talvez a gente tivesse entrado já na segunda barra. E aí, outro detalhe interessante que a partir desse momento aqui, pessoal, a barra 1, ela ainda não, como eu sempre falo para vocês, o que nós tínhamos de informação na barra 1 era até essa parte aqui, certo? E aí a barra 2, ela foi uma barra onde vendedores da barra 1 foram buscar a sua projeção
e ela pagou a projeção exatamente no tick. Se tivesse fechado duas barras menores aqui, seria uma possibilidade até de venda, tá? Duas barras de baixa, como eu falei para vocês, mas não foi o caso. Ela já veio basicamente uma barra, a barra seguinte já pagou toda a projeção da barra 1. E aí, quando chegou na projeção, o preço encontrou realização e compradores aqui abaixo acreditando nessa lateralidade, né? Comprando abaixo. E aí o preço simplesmente reverteu, deixou essa outra barra aqui, e aí aqui foi onde aceitei uma primeira compra, tá? Apesar de não ser uma barra muito boa, mas foi duas barras que reverteram toda a barra 1, então aceitei essa compra. O detalhe aqui, pessoal, é até chato de falar isso, mas enfim, aconteceu, né? Eu fiz essa compra aqui, pessoal, e eu fui ajustar o meu stop, né? E aí, eu nunca deixo o stop na tela, assim, então, só que no meu Profit ele tá configurado desde quando eu comecei a operar, um stop de 100 pontos, então quando eu adiciono eu tenho que ajeitar para depois seguir, né, colocar os alvos e tal, enfim. E aí eu fui ajustar, acabei clicando errado aqui e encerrei a operação. Comprei aqui, acabei encerrando a operação aqui. Tanto que aí, como eu já tinha feito isso, aguardei. Quando fechou aqui a barra 5, acabei comprando no mesmo preço que eu tinha comprado anteriormente, tá? E aí, pessoal, o que que acontece? A barra 5, para mim, ela teria que ter sido uma boa barra que fechasse rompendo essa região aqui. Quando ela não rompeu essa região, que até o momento era a nossa máxima no intraday, ela falhou esse rompimento e fechou como um doji. A barra 6 eu entendi que poderia ser simplesmente uma barra de desistência de compradores. Quando ela veio buscar a máxima novamente e média, acabei encerrando a operação apenas com esse lucro aqui, ó. Comprei aqui, encerrei aqui. E aí, por que que eu fiz isso, galera? A gente está vindo de um contexto de lateralidade, pessoal. Nós já estamos há 3 dias numa lateralidade, o preço trabalhando dentro de um triângulo, se você olhar num gráfico de tempo maior, certo? E pode ser não, é um modo rompimento, só que, como é num gráfico diário, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar para romper, certo? Então, pessoal, o que que acontece? Nesses dias, sempre tenha uma expectativa menor em relação ao seu alvo, porque dias de laterais são dias onde o preço reverte com facilidade, tem grandes correções, né? E então eu acabei encerrando aqui, tá? Outro detalhe que me chamou a atenção aqui nesse momento, nós temos muitos pavis para baixo, pavis para cima, pavio para baixo, pavio para cima, então nós já podemos, apesar de ser barras de compras, nós podemos entender como o preço em uma lateralidade, né? O preço ali trabalhando com bastante interesse, tanto comprador quanto vendedor. E esses dias o Brooks começa a chamar de dia de grande confusão, que é onde você não consegue ver um lado ganhando de maneira constante, barras consecutivas de alta ou barras consecutivas de baixa com interesse comprador, certo? Você vê aqui que compradores que entram aqui acima realizam nas máximas e vendedores vendem nas máximas e realizam nas mínimas. Outro detalhe aqui nessa região, pessoal, tínhamos notícia, tá? E como eu sempre falo para vocês, não gosto de ficar posicionado em horário de notícia, então tudo isso me fez encerrar essa operação nessa região. Quando passou o horário da notícia, o preço fechou a barra 9. Ela foi uma ótima barra de tendência. Foi uma barra que deixou tem mais corpo, não tem tanto pavio assim, né? E outra, é uma barra que tem o corpo basicamente acima da média móvel. Então, novamente, aceitei uma outra compra nessa região aqui, certo, pessoal?
E aí, gostaria de buscar, nesse momento, a projeção do triângulo do tempo da barra interna do gráfico diário, porque quando nós temos um rompimento num triângulo, você pode projetar a barra interna para cima, tá? E aí o preço até deixou o gap aberto aqui nessa região, porém não desenvolveu, né? A gente aceitou aqui, deixou o gap aberto, o preço veio aqui em cima, não desenvolveu. E aí nós começamos a pensar naquela nossa regrinha, barra 1, barra 2, barra 3, encerrei a operação aqui, tá? Acabei saindo com um pequeno loss aqui, e aqui um pequeno lucro, mas esse lucro aqui deu para cobrir o loss e a gente saiu ali com um leve lucro no dia de hoje, digamos assim, né? E aí a gente tem passado por dias bem laterais, né? E aí, a partir desse momento, nós já tínhamos aqui duas operações. E aí, fiquei analisando o gráfico. Outro detalhe aqui, pessoal. Lembra que eu falei agora há pouco que dias laterais, barras sobrepostas, muito pavio, correções que revertem toda uma movimentação e gaps entre barras são magnetos. Nós tínhamos aqui um pequeno gap aqui nessa região. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Acredito que a grande maioria vai conseguir compreender os gaps entre barras, mas para você que ainda não sabe do que a gente está falando, gap entre barras são esses espaços aqui, ó, pessoal, que ficam entre as barras. Qualquer espaço onde exista domínio de um dos lados, pessoal, o Brooks fala que chama de gap, né? Um espaço, né? Um espaço vazio onde não houve negociação do lado contrário, ou seja, aqui só teve compra, toda essa região aqui não teve vendedor, só teve comprador. Então, interesse comprador, certo? E aí nós tivemos também outro gap nessa primeira movimentação aqui, que foi onde eu falei para vocês também. Então, isso aqui estava me indicando um certo interesse comprador e uma possibilidade de que o preço iria mais acima, tá? Só que a partir desse momento nós temos aqui um topo duplo com o dia anterior, o preço não conseguiu romper, deixou essa rejeição aqui, barra com bastante pavio superior, bastante pavio inferior. Eu já tinha na cabeça um contexto de lateralidade e inclusive quando entrei nessa operação, eu informei no nosso grupo lá que a gente estuda, né, que se o preço falhasse aqui, a menor falha possível, eu encerraria. E eu sempre tenho essa regrinha das 3 barras. Se a gente comprou numa região, passou 3 barras, o preço não conseguiu desenvolver, ou deixa uma barra de venda plausível em alguma região interessante, eu simplesmente encerro a operação. E isso salva a gente, tá? Algumas vezes vocês já me viram aqui falar ou postar algo do tipo assim: preço corrigiu aqui, eu encerrei a minha operação aqui com um pequeno loss. Depois disso, o preço simplesmente deixou uma barra de compra aqui, rompimento, e o preço simplesmente andou. E aí eu falo, pessoal, hoje ele foi embora e tá tudo bem. Mas no dia de hoje, no nosso contexto de lateralidade, olha isso aqui, pessoal. Eu comprei aqui. Se eu tivesse aguardado mais uma barra, olha o tamanho dessa barra aqui, ó. Provavelmente meu stop técnico seria abaixo da barra 7, que foi aonde a gente teve a primeira correção abaixo de barras. Só que ainda assim seria um stop em uma mínima minoritária. O stop correto teria que ser na mínima do dia ou aqui abaixo dos pavios, certo? Só que, como eu tenho essa premissa da regrinha das 3 barras, ou quando o preço deixa de fazer sentido para mim, eu encerro. Então, comprei, encerrei aqui e evitei de tomar esse stop cheio aqui embaixo, certo? Isso muitas vezes salva a gente esse tipo de pensamento, tá? E aí, pessoal, a partir desse momento, nós já tínhamos o dia basicamente com uma grande confusão. Nós tivemos boa movimentação de baixa,
movimentação de alta, apesar de não ter deixado muita coisa, mas uma boa movimentação de alta. E aí nós tivemos uma única barra que corrigiu mais de 50% do preço. Uma segunda barra que veio buscar basicamente quase que a mínima. Compradores armadilhados aqui acabam comprando abaixo de barras para realizar em região de 50%. E vendedores também que estão nessa operação também começam a vender. E aí, existe uma premissa do Brooks que é o seguinte, pessoal. Se você começa a perceber um dia desse de grande confusão, os institucionais também estão confusos em relação a compras e vendas, tá? Então, geralmente nesses dias é aquela regra básica do compre baixo e venda alto realiza em região de 50%, porque região de 50% em uma lateralidade, pessoal, é magneto, beleza? E aí, depois disso aqui, pessoal, eu já comecei a ficar mais atento. Então, decidi esperar por uma movimentação melhor e decidi que iria comprar apenas em regiões de mínimas e máximas, tá? E aí o preço veio fazer essa correção, começou a descer, veio buscar a mínima do dia em um formato de cunha, certo? Uma, duas, três puxadas e um fundo duplo. Eu falei para o pessoal, se fechar uma boa barra de compra, é uma boa probabilidade. E aí, barra com bastante pavio, barra com bastante pavio, barra com bastante pavio. O preço veio buscar a região de 50%, mas não deixou nenhuma entrada plausível por ordem stop, certo? E aí uma correção em região de 50%, uma boa barra de baixa, mas dentro da lateralidade no terço inferior, nada a se fazer. Preço aqui tentou um rompimento, falhou o rompimento, e aí a gente tinha uma cunha, topo duplo. Essa barra aqui era uma barra feia, a barra 31, pessoal, eu entendi como uma boa possibilidade de compra, tá? Vamos botar lá. Barra 31, boa barra de tendência, topo duplo, terço inferior da lateralidade. A nossa ideia seria comprar aqui, realizar no centro. Só que eu falei a mesma coisa, pessoal. Não, o preço está muito estranho hoje, uma confusão muito grande e a gente pode acabar armadilhados aí e acabar estragando o nosso dia. Então, quando eu comprei aqui, pessoal, e aí o preço não começou a não desenvolver aqui nessa região, eu encerrei um contrato aqui. Quando a barra seguinte voltou no zero, eu encerrei de novo e decidi que não iria fazer mais nada no dia, tá? Já era quase meio-dia, se não me engano, aqui na barra 33, acho que era 11 horas, eu acho, aqui na minha região. Então, assim, decidi que não iria fazer mais nada, tá? Por quê, pessoal? Galera, a gente, muito além da parte técnica do gráfico, a gente parte daquele pressuposto de entender os ciclos de mercado e entender que cada ciclo ele deve ser operado de uma maneira, tá? E aí, muitas vezes, a paciência e não operar também faz parte você entender que tá um dia de confusão, tá um dia ruim para operar, tá um dia que é armadilha. Então, cara, simplesmente fecha o gráfico, ou sai e vai fazer qualquer outra coisa. Depois disso aqui, pessoal, a única coisa que eu consegui enxergar foi essa cunha, mas é uma cunha bem feia, sinceramente, para comprar. Barra 61 até é uma barra de compra, ou talvez a 64 aqui, né? Mas foi acionada, foi. Mas, sinceramente, foi um dia muito complexo para a gente operar. E aí, eu até deixei aqui algumas coisas aqui anotadas aqui, que é um checklist que eu tenho, né? E eu utilizo ele para dias laterais, tá? Como a gente consegue identificar um dia desse de grande confusão? E aí, pessoal, quando a gente fala de dia lateral, existem alguns tipos de lateralidade.
Esse aqui é o pior de todos, é o que o Brooks chama de arame farpado, quando você tem muitos pavis inferior e muitos pavis superior. Ele fala, inclusive, que, parafraseando, ele fala algo do tipo: tenha cuidado, você pode se machucar, porque são dias muito complexos de operar. E eu anotei aqui um checklist para a gente fixar, e aí, sempre que aparecer esse dia, a gente já ter pelo menos ali uma base ou uma ideia, tá? Muitas reversões, tá? E aí aqui nós temos, né? Movimentação de baixa, reverteu para alta, reverteu para baixa basicamente em 2 barras, depois uma reversão de alta, depois de baixa. Então, assim, muitas reversões no dia, reversões. É difícil de eu falar essa palavra, né, galera? Parece que eu tô falando errado às vezes, mas eu tô lendo certo. Reversões. 2. Barras com bastante pavio em ambos os lados, foi o que a gente falou sobre a ideia do arame farpado. 3. Rompimentos que falham com frequência. E aí aqui nós tivemos uma tentativa de rompimento, falhou. Aqui nós tivemos uma tentativa de rompimento, outra tentativa de rompimento, outras tentativas de rompimentos. Aqui, outras tentativas de rompimentos e uma lateralidade estreita dentro de uma lateralidade maior, tá? Movimentos fortes seguidos de correções igualmente fortes. E aí aqui a gente está falando desse tipo de movimentação, né? Nós tivemos aqui uma movimentação forte que foi revertida com outra movimentação forte. Aqui reverteu bem forte, aqui reverteu basicamente em 2 barras. Aqui a mesma coisa, reversões fortes. 5. Ausência de sequência de barras na mesma direção. A única sequência de barras na mesma direção que nós tivemos foi aqui, né? Mas, se você parar para analisar, são barras muito ruins, né? Algumas até com uma amplitude grande, mas muitos pavios. Então, acho que a única barra com uma qualidade boa aqui teria sido a barra 9, realmente. Gaps que são fechados, né? Isso aqui também é um ponto de atenção. Aqui tinha um gap, foi fechado já aqui tinha um gap, veio aqui, fechou o gap, corrigiu, voltou, fechou de novo. E compradores e vendedores no controle, ou seja, quando a gente tem isso, a gente pode até colocar aqui, não que eles estejam no controle, porque na verdade não existe um lado no controle aqui, mas nós temos um equilíbrio entre eles. Ou seja, a gente consegue ver que compradores compram mais abaixo e vendedores vendem mais acima, realizam nas mínimas e continuam fazendo isso por bastante tempo, certo? E aí eu coloquei aqui algumas dicas que são bem importantes para dias como esse, pessoal. Inclusive eu tenho isso aqui, pessoal, anotado num PDFzinho, e eu tenho isso aqui impresso do lado do meu PC, porque esses dias realmente são os dias onde eu mais perdia dinheiro, pessoal. Eu gosto de movimentações amplas, eu gosto de comprar aqui e ver esse preço, corrigir e fazer uma segunda perna de igual tamanho, tá? Só que nesses dias eu sempre achava que o preço ia romper, o preço voltava, me estopava. Eu achava que 1, 2, 3, 4 barras de baixa aqui, porém barras de qualidade ruim, né? Mas eu achava que isso aqui ia fazer o preço romper essa região e iria pagar a projeção para baixo, ou que essa barra aqui iria pagar pelo menos a projeção dessa lateralidade para cima. E esses eram dias nos quais eu mais perdia dinheiro, tá? Então, e aí eu anotei essas questões aqui, que foi tirada justamente do curso do Brooks. Nesses dias, reduza o alvo de lucro. Pessoal, se você está identificando o contexto de lateralidade, até existe aí uma questão de risco-retorno, né? Galera, eu acho o payoff super importante. Só que você tem que entender que nem sempre você vai tomar um stop cheio. Aquela regrinha do 20% que a gente sempre conversa. Mas, se você comprou, por exemplo,
essa região aqui que a gente comprou, tá? Acreditando que poderia romper, já que nós tínhamos uma boa movimentação de alta. E aí o preço começou a falhar. Galera, stop. Se a gente comprou aqui e a gente tem aqui um topo onde a gente poderia entender como o topo da lateralidade. Pessoal, alvo curto, não tem muito o que fazer. Ah, mas o stop é lá embaixo, você vai ter que esperar. Cara, você vai esperar chegar no teu stop cheio? Não vai, né? Então é melhor buscar alvos mais curtos mesmo, já que nós temos um contexto. Então, assim, não criar tanta expectativa nesse dia. Claro que tudo isso quando você consegue identificar o ciclo do mercado que a gente está. Tem dias que fechou 2, 3 barras de alta, deixando o gap aberto, barras que fecham próximo à sua máxima. Cara, você comprar isso aqui, você sabe que a primeira correção que tiver é mais fácil encontrar compradores. Porém, nesse contexto aqui, é muito complicado você ficar posicionado esperando que esse preço vai romper. Esse é o tipo de lateralidade onde o Brooks fala que 80% dos rompimentos vão falhar, tá? Reduza o alvo, aceite operações mais curtas, né? Que foi o que eu falei. E realize parcial excepcionalmente. Aqui eu não digo nem que assim, é uma possibilidade, galera. Façam isso. Compre no terço inferior. Região de 50%, façam parcial, galera. Parcial, se o preço não desenvolver saída total, tá? É, não espere um movimento excepcional nesses dias. E aí é algo que a gente já coloca na cabeça, que nesses dias, e é o grande erro da maioria dos traders, é achar que o preço vai conseguir romper isso aqui e vai simplesmente derreter para baixo, ou vai conseguir romper isso aqui e vai explodir aqui para cima. Pode acontecer, pessoal, pode, o mercado pode fazer tudo, mas quando nós falamos de trade de operações, no day trade nós falamos de probabilidade. Então, a probabilidade disso acontecer é muito menor. Então, opere o que o preço está lhe falando, beleza? Outra frase aqui que eu acho que é bem importante da gente colocar aqui, né? A gente pode colocar até aqui. E eu acredito que é até uma das mais importantes que a gente pode colocar aqui. E aí, não operar também é operar. Pessoal, se você está identificando isso, cara, sendo bem sincero mesmo, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nesses dias, por mais que a gente saiba que todo trade ele é viciado, né? E tudo bem, não tô tirando o mérito de dizer que sim ou não, não opere ou opere, mas enfim, sendo bem sincero, nesses dias a melhor opção que nós temos é não operar. Inclusive, pouco antes de eu começar a gravar aqui o nosso recap, um amigo no grupo postou, boa tarde, pessoal. Hoje eu não operei, hoje eu não dei um clique. E cara, isso isso é ótimo, isso é ótimo. Sinceramente, como é que se diz? Isso é uma maturidade do trader, tá? Quando o trader consegue fazer isso, a gente consegue ver uma maturidade nele, porque, galera, é difícil você estar na frente do gráfico o dia todo ali, olhando o gráfico de 8 da manhã, que é o horário que abre aqui na minha região, na grande maioria grande parte do Brasil é 9 horas, né? Só que devido ao fuso aqui, para mim, abre 8 horas. É difícil você estar de 8 ao meio-dia na frente do gráfico e não dar um clique. Eu entendo, eu compreendo, eu passo por isso também, né? Mas às vezes não operar também é operar, porque muitas das vezes nesse dia é o dia que você evita de tomar um loss gigantesco e o dia seguinte você tem uma ótima operação e é o que vai te fazer ser lucrativo no longo prazo.
beleza? E aí outro detalhe aqui, que aí aqui assim, é até uma dica pra galera que, mas eu quero operar alguma coisa, quero fazer alguma coisa. Cara, não existe só o índice. O meu compromisso aqui no YouTube com vocês e no grupo que a gente participa é o índice, tá? Eu já, desde o começo eu falei, cara, vou fazer análise do índice, vou postar, fazer vídeos, mas eu não opero só o índice. Então, tem outros ativos, tá? Se tá ruim, cara, vai, sei lá, você pode operar até ação. Pesquise aí, procure aí que você vai ver que ó, dá para operar Petrobras, dá para operar, enfim, inúmeros ativos, tá? E a bênção do price action, digamos assim, pessoal, é que ele funciona em qualquer gráfico que tenha liquidez, beleza? E aqui a gente tem aqui uma outra frase que eu coloquei aqui, que mercados confusos pagam o trader paciente, não o trader ativo, ou seja, não é aquele que faz mais operações nesses dias que vai ganhar, e sim aquele trader que é paciente e aguarda um setup com calma, tá? E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, pessoal, que eu tinha acabado de falar sobre. Eu nem estava pensando em falar isso, mas é interessante porque, por exemplo, o índice hoje estava desse jeito. E aí, pessoal, eu opero o Nasdaq também, ou Nasdaq, não sei como é que pronuncia, mas enfim. E aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa aqui, ó, foi uma operação que eu peguei no mercado americano, Nasdaq. Tirei até um print lá, mas tá meio feio o print, mas dá para vocês entenderem. O mercado abriu mais ou menos aqui nessa região. O mercado deixou 3 barras de baixa, deixando gaps abertos. Que a gente entende? Nós entendemos que modo sempre vendido. Barras fechando próximo de suas mínimas, gap aberto. E aí, quando o preço corrigiu, eu vendi aqui, certo? E aí, 1 para 1 do alvo seria nessa região aqui, dava 56%, e aqui dava 1,10%, tá? Fiz uma parcial aqui nessa região e saída total aqui embaixo. Ou seja, hoje não peguei praticamente nada no índice, mas no mercado americano consegui pagar o dia, beleza? Então, pessoal, fica essa dica, tá? Se não tá dando no ativo, se tá um dia ruim, se tá um dia complexo, de repente pode ser ali uma particularidade daquele ativo. E o índice, ele, na minha opinião, é um dos mais difíceis que tem para operar, apesar de ser o mais queridinho aí no Brasil por conta dos valores, né? Mas você pode operar com pouco dinheiro, enfim. Mas enfim, galera, sempre tenham isso na cabeça, tá? Se você não gosta de operar outro ativo, somente ele, cara, tira um, tira um print disso aqui, dessa parte aqui, e imprime ou escreve aí ou copia, porque isso aqui, pessoal, é muito importante nesses dias, beleza? Valeu, fechamos aqui mais um dia, né? Graças a Deus, foi um dia que conseguimos sobreviver ao mercado. Não foi um dia de grandes lucros, não é aquele dia que a galera vai lá falar, pô, valeu, foi top. Mas é um dia que a gente conseguiu sobreviver. Nesses dias aqui, geralmente é o dia que alguém sai do grupo, desiste, fala que a gente não consegue e que a gente não é lucrativo. Mas, enfim, faz parte, né? O mercado, ele é isso. A gente sempre vai ter dias bons e dias ruins. O importante é o longo prazo. Beleza? Valeu, pessoal. Muito boa noite. E outro detalhe, se você quiser estudar com a gente, acesse aí o nosso link no, na descrição desse vídeo aqui e vem estudar com a gente no WhatsApp, beleza? Valeu!